Esqueça tudo que você sabia sobre Megane, porque esse aqui é o novo Renault Megane E-Tech, que virou um SUV crossover 100% elétrico, que vai brigar com muito carro chinês. Será que chegou a hora de você comprar o seu primeiro SUV elétrico? Eu vou te mostrar tudo do Renault Megane E-Tech em 5 minutos aqui na Carve. O motor eu vou mostrar para vocês, mas na verdade não dá para ver muita coisa. São 220 cavalos que levam esse carro, que não é um carro leve, de 0 a 100 em 7,4 segundos. Se a gente está falando de um carro para família, que não gasta uma gota de combustível, é um desempenho bacana. Depois do test drive vocês vão ver como que ele desenvolve velocidade. É bem legal na estrada. Como é que a gente fala de consumo de carro elétrico? Tem um protocolo, que é o da SAE, que bota que esse carro pode fazer ali mais de 450 km de autonomia no ciclo combinado. Mas aqui no Brasil a gente tem uma margem de correção aí, eles tiram 30%, então a gente fica ali pouco mais de 300 km, estão os números certinhos aí na tela, de autonomia. E para carregar essa bateria, você pode carregar num carregador super rápido de 130 e demorar um pouco mais de 30 minutos de 15% a 80%, como se você estivesse na estrada, ou demorar um pouco mais de 3 horas se você tiver um carregador na sua casa. Se você carregar na tomada 220, vai demorar muitas horas para você carregar a bateria inteira, quase 20 horas. Mas é justamente isso que a gente está começando a entender de carro elétrico. Quase ninguém chega em casa com a bateria arriada, ninguém roda todo dia com o carro assim. Mas é um começo de convivência com o carro elétrico que a gente tem que se acostumar. Então são esses os números de consumo, na verdade autonomia. O Megane ele inaugura uma nova filosofia de design da Renault, que tem esse símbolo que agora é 2D, não tem mais aquela aparência 3D, e a gente percebe que os faróis eles são afilados e finos, só que ali a gente tem um trabalho de LED que dá uma assinatura noturna toda especial para o Megane E-Tech. Então, se antigamente tinha um hatch que tinha até a cara de esportivo, hoje a gente tem um crossover que tem cara de carro moderno, uma linha de cintura bem definida que levanta ali atrás e também uns recortes na carroceria aqui na parte lateral com essa parte preta. Eu falei pro pessoal, o pessoal ficou meio bravo, o pessoal da Renault, que eu falei, cara, não tem um pouco de Volvo XC40, porque essa levantada aqui na porta traseira, lógico, não é uma cópia, mas com essas rodas grandes, principalmente com esse desenho novo, parece muito com o Volvo XC40, mas aqui dá para falar que realmente o carro está mais esguio. Na parte traseira a gente também tem esses faróis que são bem afinadinhos e uma linha de LED que atravessa toda a traseira. Como o carro na rua, ele é bem bonito e eles conseguiram que o carro, mesmo sendo um carro elétrico que tem a tendência de ser alto, eles conseguiram colocar as baterias numa parte bem baixa, fazer um pacote baixo. Então aqui a gente só tem 1,52 m, 2 centímetros mais alto que o carro europeu para aguentar o nosso asfalto lunar. Vamos começar pelo interior do Megane E-Tech, porque aqui acho que a Renault acertou bastante. Primeira coisa que os materiais e tudo que está usado aqui é de um carro de segmento superior. Não é um design feito só para chocar, como vários carros elétricos já fizeram. Vocês podem estranhar, por exemplo, a questão do tecido e tudo mais, mas lembre que isso aqui é um carro com pegada ecológica, ambiental. Então, vários desses tecidos têm um impacto menor do que você botar um couro ou um couro sintético. E posso te falar que é tudo um material muito bem montado. Outra coisa legal de carro elétrico é que você não tem necessidade de fazer um console grande, então aqui você ganha espaço. Então o carro já tem um bom habitáculo e você ganha espaço, está arejado aqui. E apesar de ser um SUV crossover, a gente não está numa posição de empilhadeira, a gente está numa posição bacana de dirigir, apesar do package de bateria estar aqui embaixo. Então isso é legal, a gente vai ver mais no test drive. O volante tem esse formato mais retangular, pareceria que a gente estranhar no começo, mas tem um formato bem ergonômico, é bem legal. E a gente tem aqui todos os equipamentos de segurança que você imagina. Controle adaptativo, controle que evita colisão. Então, nessa parte de tecnologia é muito bacana. A parte do cluster, nós temos telas gigantes, que é o que todo mundo está indo, mas eu acho que logo mais nos próximos anos a gente vai ter um pushback, acho que as pessoas vão querer mais carros com instrumentos analógicos, claro que eu estou te dizendo, mas do ponto de vista do cliente que hoje vai numa concessionária para comprar um carro desse nível, por exemplo, um Volvo XC40, eu acho que o Megane E-Tech aqui não deve em nada. Vamos ver o espaço traseiro. Lembrando que esse aqui é um carro familiar, mas também não é aquele carro que vai levar 5 pessoas com bagagem. É um carro mais para uso urbano, porque é um elétrico. Para viagens maiores, você precisaria de um plug-in, híbrido plug-in ou um carro a combustão. Fazer test drive de carro elétrico é cada vez mais difícil, porque justamente pela natureza
da propulsão elétrica, a reação instantânea é sempre parecida, até o jeito que as montadoras montam esses carros para eles sentirem ao volante é parecido, porque são carros pesados, então eles têm que deixar uma suspensão mais firme e que não deforme tanto nas mudanças de direção. Então esse carro aqui, ele é bom de curva, ele é bacana que você dirige, está confortável, mas continua sendo, por causa do peso e para suportar isso, é um carro, um carro firmezinho. Então a impressão que a gente tem, né, nossa, vou comprar um carro, um Renault, um carro, né, confortável, focado em conforto. Não é. Aqui você vai ter um carro mais, não vou dizer a palavra esportivo, porque não é necessariamente esse o caminho, mas por ser um carro elétrico e tem uma boa retomada no modo esporte e precisa aguentar fazer curva com todo esse peso e, né, com precisão e segurança, com esses pneus grandes, a suspensão fica um pouco durinha. A direção é bem anestesiada, a gente não consegue ter muito do que está acontecendo aqui, também não é a proposta do carro, mas isolamento acústico e vida na cabine é legal. A parte de ergonomia, a tela eu achei meio pequena, mas pelo menos ela tem ícones bacanas que dá para você colocar a ponta do dedo e assim já controlar. Não precisa ficar, sabe, só com a pontinha da unha fazendo os controles do multimídia. O carro é legal, tem que ver a questão do preço e a questão é, quem entra numa concessionária Renault e paga ali 160 mil reais num produto hoje em dia, vai chegar para pagar esse preço num carro elétrico, 100% elétrico? Essa é a questão. Vamos ver como é que o Renault Megane E-Tech vai sair contra os carros elétricos SUVs chineses.